Fala pessoal, tudo bom? Agora a gente vai para a nossa segunda aula do BI Studio, que eu vou mostrar para você como fazer a parte de mapeamento de campos e também a parte de criação de medidas ali dentro do BI Studio. Então vamos lá, na última aula a gente falou sobre como você vai conectar os dados ali de Excel, CSV, Google Sheets, API, banco de dados aqui dentro do BI Studio. E agora a gente vai mostrar o próximo passo ali, né, que é fazer um mapeamento de campos e fazer a configuração das medidas, tá? Aqui em mapeamento de campos, quando eu adiciono uma fonte de dados, seja um Excel, um banco de dados, né, uma consulta ali, ele já vai trazer os campos que saem, né, do resultado ali desse cubo aqui. Aqui eu vou selecionar todos, tá? E aí você vai ver que o próprio BI Studio já vai dar uma sugestão ali do tipo do campo, o tipo do valor, se é data, se é número, se é texto, né, o tipo do campo também, se ele é um valor, se ele é uma categoria, se ele é uma data. Tá? Ele já vai preencher isso daqui automaticamente para você. Ele vai identificar, né, se esse campo, por exemplo, é uma data, mas você pode vir aqui e alterar. Tá? Isso daqui é muito importante para quê? Porque isso você está falando para o BI Studio como ele tem que interpretar cada campo aqui, cada dado do seu cubo, tá bom? Bom, feito isso, você pode também criar campos calculados aqui. Eu vou primeiro criar uma medida e depois eu vou voltar aqui para criar um campo calculado para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, bom, aqui, depois que eu selecionei os campos que eu quero mapear, eu posso ir para a medida e aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Se eu clicar aqui, ele vai me dar um aviso, ó, que eu não salvei o cubo. Por quê? Depois que mapear os campos, você precisa salvar aqui. Eu, no caso, apertei Ctrl S, tá, para salvar, mas eu poderia salvar por aqui também, tá? Os meus cubos aqui, né, os meus dados, e ele já ia salvar ali. Aí sim eu consigo criar medidas aqui dentro do BI Studio, tá bom? Então vou adicionar uma medida. O que são as medidas, tá? Para que serve isso daqui dentro do BI Studio? Então, a gente tem dados, né, assim, informações granulares ali dentro do BI Studio, que é os registros lá de venda, pode ser qualquer outra coisa, contas a receber, contas a pagar, enfim, o que você tiver. E aí a gente precisa transformar essa informação em algo que você consiga colocar dentro de um gráfico. Isso geralmente envolve você agregar essas informações. Então, por exemplo, eu quero saber o quanto eu faturei esse mês. É a soma de todas as vendas que você teve em um determinado mês, um determinado período, tá? Ou, eu quero saber o quanto que eu faturei por vendedor. É a soma de todas as vendas agrupada por vendedor. Então, é basicamente isso aqui que a medida vai fazer para você. Ela vai responder a uma pergunta que você tenha sobre os seus dados, tá? Então, vamos fazer exatamente isso que eu comentei, né? Vendas por vendedor. Vamos criar essa medida aqui. E aí a gente vai ter o tipo de agregação de dados aqui, tá? Eu vou explicar os principais, que é soma, média, contagem, máximo e mínimo. Então a soma, ele vai somar um campo, a média, ele vai fazer a média de um campo, né? A contagem, ele vai contar a quantidade de registros, máximo e mínimo, ele vai pegar o valor máximo e o valor mínimo, tá bom? Como eu quero o valor de vendas para o vendedor, eu vou selecionar soma aqui, tá? Campo de database, data da venda. Campo de valor, que é o campo que ele vai somar, valor da venda, tá? E aí aqui quando eu seleciono esses campos obrigatórios, ele já vai me trazer um preview aqui do lado, tá? Campo de agrupamento, aí eu quero que agrupe por vendedor. Selecionei aqui o campo de agrupamento, ele já vai alterar o meu preview aqui e aí quando eu clico ele já me traz o drill down, né, com as vendas por vendedor ali. Show? E aí, nas medidas, eu posso adicionar filtros também, né? Eu posso criar quantos filtros eu quiser aqui. Então, por exemplo, imagina que eu queira filtrar as vendas só de um produto. Vamos pegar aqui um produto, o preview dos dados, eu consigo trazer, ó, notebook. Então, eu quero as vendas só de notebook. Então, eu vou selecionar o campo aqui, produto, filtrar igual a notebook. E aí, ele vai me trazer só as vendas de notebook, tá? Eu não vou deixar esse filtro aqui, eu vou remover ele e vou salvar essa medida aqui. Criamos uma medida, depois eu posso utilizá-la nos gráficos, nas demonstrações financeiras, nos filtros, né? Eu vou mostrar isso na próxima aula. Mas vamos criar uma outra medida aqui, ó, de quantidade de vendas por vendedor. Então eu quero saber quantas vendas, né, tiveram por vendedor. Ao invés de selecionar soma, eu vou selecionar contagem. Campo de database é a mesma data da venda, tá? Campo de valor eu não preciso selecionar,
Mas se eu quiser que ele faça um distinct, que a gente chama, né? Ou seja, que ele conte somente os registros diferentes, aí eu posso selecionar um campo de valor aqui. E o campo de agrupamento vendedor também, mesma coisa. Tá? E agora você vai ver que ao invés de ele trazer o valor total de vendas, ele está trazendo a quantidade. Tá? Então foram 11 vendas aqui que eu tive e essa quantidade aqui por vendedor. Aí eu salvo a medida, beleza, já está salvo. Agora, eu queria saber a margem, né, do meu produto. Como é que eu vou calcular a margem aqui? Se eu só tenho o valor da venda, eu não tenho um campo de margem aqui, tá? Dentro dessa minha fonte de dados. Eu posso fazer isso com um campo calculado. O que é um campo calculado? Cara, é basicamente uma fórmula em Excel. Não tem muito segredo. Que você pode multiplicar, você pode colocar funções, é bem avançado assim, parece bastante uma fórmula de Excel. Tá, então eu vou colocar aqui, ó, margem de venda. Como é que eu vou calcular essa minha margem? Eu vou pegar aqui o valor da venda, vou subtrair os impostos e vou subtrair o custo de produto. Beleza. Aí aqui deu o meu valor bruto, mas eu quero em percentual, né? E aí aqui, ó, pode ver que tem um monte de funções, né, que você pode aplicar. Mas eu quero em percentual, então eu vou fazer assim, ó, vou colocar um parênteses aqui e vou dividir pelo valor da venda, tá? E aí deu, né, que a minha margem ali vai ser 0,34, que representa 34%. Você poderia até multiplicar depois por 100 aqui, enfim, mas com isso daqui você já consegue calcular a margem. E aí eu vou salvar esse campo calculado aqui e vou adicionar a minha medida, tá, de margem para o vendedor. Vou fazer a média da margem. E aí eu vou pegar aqui o tipo de agregação média, campo de database, data da venda, o campo de valor o campo que a gente acabou de criar, né, o campo calculado, e eu vou agrupar por vendedor. Olha só que legal com isso daqui, né? Com isso daqui eu consigo saber se tem algum vendedor dando muito desconto ali dentro da minha base, né? Então, por exemplo, ó, é óbvio, isso daqui no gráfico a gente consegue deixar a visualização melhor, né? Mas olha o Raul aí, ó, tá com 28% de margem, sendo que a Lara está com 48% de margem. Ou seja, o Raul está dando muito desconto. Ele até pode vender bastante, mas ele dá muito desconto, né? E aí eu vou salvar aqui essa medida. Então, nessa aula eu te mostrei como criar uma medida, para que serve uma medida, como fazer um mapeamento de campos, como criar um campo calculado, tá? E na próxima aula a gente vai falar como usar essas medidas aqui para criar gráficos, criar as demonstrações financeiras e criar filtros também, né? E para usar tudo isso depois ali nos dashboards que eu vou mostrar também. Então, te aguardo para a próxima aula. Até daqui a pouco.